Olá! Sabe aquela sensação no trabalho de que, às vezes, parece que cada um fala um idioma diferente? Pois é, aqui a gente vai tentar decifrar esses códigos da comunicação para construir equipes mais fortes, sabe? Mais produtivas. A ideia é bem simples: transformar todo aquele ruído em pura harmonia. Olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro, a gente mergulha na confusão que é a comunicação. Depois, a gente descobre o que é o tal do princípio da assertividade. Aí, vamos conhecer os 4 estilos de comunicação, entender a regra de platina, ver como adaptar o nosso estilo e, no fim, juntar tudo para criar harmonia. Vamos nessa? Então vamos começar por aí, pela tal da confusão na comunicação. É incrível, né? Mesmo com as melhores intenções do mundo, as conversas no trabalho às vezes viram um verdadeiro labirinto. Por que será que isso acontece? Essa é a pergunta de 1 milhão, não é? E olha, é uma pergunta que muita gente se faz. Pensa bem, a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho. É claro que essa convivência toda, tão intensa, vai gerar um atrito ou outro, mas a raiz do problema, na verdade, vai um pouquinho mais fundo. E o ponto central é exatamente este. Aquela linha que separava a vida profissional da pessoal, ela está cada vez mais borrada. Nossos problemas, emoções, tudo que acontece fora, não fica na porta do escritório, né? A gente leva tudo junto. E é isso que acaba criando aqueles ruídos na comunicação, sabe? Gerando mal-entendidos que, claro, afetam todo o resto. Ok, então se essa mistura toda cria ruído, como é que a gente limpa o sinal? Como a gente consegue se fazer entender? Bem, a resposta está numa ferramenta super poderosa, o tal do princípio da assertividade. Olha, a palavra-chave aqui é equilíbrio. Muita gente confunde, mas ser assertivo não tem nada a ver com ser agressivo, tá? É sobre ter a clareza, a coragem de dizer o que se pensa, o que se sente, de forma bem direta e honesta. Mas, e isso é o mais importante, sempre respeitando a outra pessoa. É sobre firmeza e não sobre força bruta. E esse exemplo aqui mostra a diferença de um jeito perfeito. De um lado, a frase não assertiva, que é um julgamento direto, você é irresponsável. Isso já fecha a porta para a conversa. Agora, olha a outra. Você chegou 15 minutos depois do horário combinado. Viu a diferença? Isso é um fato, é algo concreto, observável, e a partir de um fato dá para começar um diálogo de verdade, e não uma briga. Beleza, então a assertividade é a nossa base. Mas para ter uma conexão de verdade, a gente precisa de mais uma chave, a chave do entendimento. E isso significa uma coisa: reconhecer que as pessoas têm estilos de comunicação diferentes. E para mapear isso, existe um modelo bem legal chamado DISC. Ele basicamente nos mostra 4 estilos principais. Tem o dominante, que é aquela pessoa focada em resultado, vai direto ao ponto. Tem o influente, que é mais focado em pessoas, no entusiasmo. O estável, que busca harmonia, paciência. E, por fim, o cauteloso, que é todo orientado por fatos, por precisão e, o mais importante, não existe um melhor que o outro, ok? São só jeitos diferentes de ver e interagir com o mundo. Certo. Então a gente já entendeu que existem estilos diferentes. É o primeiro passo. Mas e aí? Como é que a gente usa isso no dia a dia? A resposta está numa estratégia de adaptação muito, mas muito eficaz, a chamada regra de platina. É isso aí, tratar os outros da maneira que eles querem ser tratados. É genial, né? É um passo além daquela famosa regra de ouro, que diz para tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. A regra de platina vira o jogo. A chave é parar e pensar como aquela pessoa prefere ser tratada. E aí, a gente adapta a nossa comunicação. É basicamente empatia na sua forma mais pura e prática. Então, vamos para o manual prático? Mãos à obra. Para aplicar a regra de platina de verdade, a gente precisa saber como adaptar a nossa abordagem para cada um daqueles 4 estilos. Começando pelo estilo dominante, aquela pessoa direta, focada em resultado, como falar com ela? Olha, para se conectar com um dominante, a comunicação tem que ser uma coisa só, eficiente. Vá direto ao ponto, use fatos, dados, esqueça os apelos emocionais e reconheça as vitórias, as conquistas. Uma coisa interessante, eles não levam o conflito para o lado pessoal. Para eles, discutir com base em argumentos sólidos é só um jeito de chegar mais rápido na melhor solução. Agora, vamos para o oposto, praticamente. O estilo influente. Pura energia, otimismo e que valoriza muito os relacionamentos. Com os influentes, a palavra-chave é conexão. Eles se alimentam de entusiasmo, de um ambiente positivo. Então a dica é mostrar apreciação, admirar as ideias deles. E olha, evite se perder em muitos detalhes. Foque na visão geral, no quadro maior.
Elogios, reconhecimento pessoal e em público, nossa, isso é o combustível que move essas pessoas. Agora, vamos baixar um pouco o ritmo para falar do estilo estável. Pessoas calmas, pacientes, que acima de tudo buscam segurança e harmonia. Para conversar com uma pessoa de estilo estável, o mais importante é a sinceridade. É preciso criar um ambiente tranquilo, sem pressão, agir de um jeito calmo, nada agressivo e dar garantias pessoais. A confiança para eles é tudo. Ela é construída aos pouquinhos, com consistência e segurança. É preciso mostrar que qualquer mudança não vai abalar aquela estabilidade que eles tanto prezam. E para fechar os 4 estilos, temos o cauteloso. O perfil analítico, preciso, que gosta de tudo nos mínimos detalhes. Aqui, a preparação é a alma do negócio. Eles valorizam lógica e dados acima de tudo. Então, quando for conversar, leve as informações de forma estruturada, em relatórios se possível. Mostre que o raciocínio é lógico e, o mais importante, dê tempo. Permita que eles pensem, analisem, façam perguntas. Eles precisam ticar todos os itens da lista mental deles para se sentirem seguros antes de tomar uma decisão. Muito bem, a gente passou pela confusão, pela assertividade, pelos 4 estilos, e agora? Como é que a gente pega todo esse conhecimento e transforma em harmonia de verdade no dia a dia? Olha, o grande segredo não é tentar mudar quem a gente é. A nossa essência fica. A mágica está em desenvolver a flexibilidade para se adaptar aos outros. Entender esses estilos todos é o que nos dá a ferramenta para construir pontes onde antes só existiam muros. É transformar o que poderia ser um conflito numa conexão muito mais forte e, claro, muito mais eficaz. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de conhecer esses diferentes idiomas da comunicação, qual deles vale a pena praticar para melhorar aquela conversa importante que está por vir? Pense nisso, porque às vezes a escolha da linguagem certa pode, de fato, mudar o jogo.